Dá prosseguimento, então, ao estudo das cláusulas exorbitantes, as 7 cláusulas que eu entendo importante. Alguns autores trabalham com mais, outros trabalham com menos. Mas eu acho que se tu souber tranquilamente essas 7 aqui, já vai dar de 10 a 0 aí nas provas de contrato administrativo. A primeira, antes de trabalhar, a primeira questão, que é a alteração e a rescisão unilateral, eu quero que tu simplesmente venha para esta questão aqui. Deixa eu fazer aqui mesmo. Fazer aqui mesmo. Teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, tá? Isso aqui é importantíssimo e serve tanto para o estudo da alteração quanto da rescisão, tá certo? Então, o que diz a tal da teoria da imprevisão? Nós temos 5 situações da própria teoria que vão servir, então, para alterar ou rescindir o contrato, tá? Força maior, caso fortuito, aí vem os 3 fatos. Fato da administração, vamos colocar aqui, fato do príncipe primeiro, fato do príncipe, fato da administração e fato imprevisível. Joia? As 5 situações da tal teoria da imprevisão, que é necessária, né, necessário conhecer ela, principalmente para nós estudarmos as 2 primeiras cláusulas exorbitantes, que é a alteração ou rescisão unilateral. Bueno? Vamos lá. Então, assim, eu posso alterar o contrato, ou eu posso até mesmo rescindir o contrato, se acontecer algo previsto, então, dentro da teoria da imprevisão. A força maior, todo mundo sabe que é aquela coisa que, né, todo mundo sabe que acontece, um furacão, um tsunami, uma ventania, uma chuva. Então, isso pode interferir no meu contrato. Se essa força maior, ela for tão forte que vai causar uma alteração ou até mesmo uma rescisão contratual, ela vai ser usada como fundamento para alterar ou rescindir o contrato, tá? Então a diferença, eu não vou me ater isso aqui, porque obviamente é básico, né? Força maior, acontecimento da natureza, caso fortuito, o acontecimento de ação humana, né? Uma ação ou omissão humana, mas aquela ação ou omissão humana refletiu no contrato e gerou isto ou isto aqui, tá? A maior preocupação que eu tenho é para explicar os fatos. O fato do príncipe, o fato da administração e o fato imprevisível. O que acontece? O fato do príncipe é uma situação que ocorre geral, tá? Mas ela interfere no contrato. Então eu quero que tu escreva ali que o fato do príncipe ela é extracontratual. O fato do príncipe é extracontratual. O fato do príncipe é um acontecimento geral. Porém, esse acontecimento geral, que é extracontratual, gera efeitos no contrato. Qual é os 2 maiores exemplos que eu tenho? Aumento do dólar, aumento da inflação, aumento do imposto, enfim, aumento da gasolina. Qualquer coisa que aconteça e que envolve, não diretamente o contrato, mas envolve e reflete na solução, na prestação do serviço, na questão da obra, assim por diante, tá? Então, o fato do príncipe, moçada, é uma situação que, por mais que esteja esperado, muitas vezes, mas extrapolou
e daí, se acontecer, eu preciso alterar o objeto, ou eu vou rescindir o objeto, o contrato, tá? Fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? Fato geral, extracontratual, porém que reflete no contrato, tá? Maior exemplo que eu dei antes, eu sou contratado naquele municípiozinho lá de Ibema, pequenininho, lá em Iguatu, Ianaí, eu faço o transporte escolar lá terceirizado. Muito bem. Agora, se o aumento da gasolina, o aumento do óleo diesel, que não tem nada a ver com o meu contrato, mas aumentou por sua maneira, aquilo ali vai ser alegado por uma possível alteração ou até mesmo vai fundamentar uma rescisão. Digo, olha, não tem como prestar o serviço. Não tem como prestar o serviço. Fato príncipe. O que é o tal do fato da administração? Se o fato do príncipe é geral, é extracontratual, o fato da administração ele é contratual. O fato da administração ele é específico do contrato. Ele é um acontecimento típico e próprio do contrato. Tá? Não há se falar em questões extracontratuais no fato da administração. E o maior exemplo que nós temos é a questão da desapropriação ou a questão das licenças. Muitas vezes, vamos lá, a União contrata a Odebrecht, a OS, a Queiroz Galvão para fazer um aeroporto, para fazer uma hidrelétrica, mas o que tem que ser feito antes? Eu tenho que fazer a desapropriação. Só que é feita a licitação, contratos das empresas, só que o trâmite da desapropriação não sai. Ou seja, por que ainda não começou a obra? Porque não está desapropriado. Como é que a Queiroz Galvão, a OS, a Odebrecht vai entrar lá para cavocar se não tem, se o pessoal está discutindo a desapropriação ainda? É um fato da administração. Isso vai gerar, no mínimo, uma alteração de prazo da obra. E vai ser, com certeza, o motivo de rescisão contratual. Professor, mas aí esse questão de desapropriação eles fazem já com o contrato realizado? Pode. Não vem essa questão anteriormente? Pode ser, mas digamos assim, que eu fiz a desapropriação administrativa, que a desapropriação é um procedimento administrativo. Todo mundo acha que ela é judicial, né? A desapropriação ela é uma sequência de atos administrativos. A única situação, em tese, que eu posso discutir judicialmente é aquilo que está na Constituição. A desapropriação terá indenização prévia, justa e em dinheiro. E aí você leva para a discussão judiciária o quê? A palavrinha justa. O justa para o governo é justo para o proprietário. E aí você vai discutir valores. Mas digamos que nessa situação de discussão, você consegue suspender o processo de desapropriação. E você já tinha licitado a obra. E aí? Ou pior ainda, quando o próprio governo trava o governo. O IBAMA não libera a obra. E acontece muito lá em cima. Lá tem umas 3 ou 4 hidrelétricas que o pessoal precisando de energia, mas o IBAMA não libera, para não matar os bichinhos. E aí? É um problema, é um fato que atinge diretamente a obra. Um fato da administração. E que se a própria administração não resolver, o que a Odebrecht vai fazer? Está entendendo? Vai alterar o contrato ou vai rescindir. É um fato da administração, teoria da imprevisão. Tá? E aí nasce, alguns treinadores estão trabalhando também com fato imprevisível. Qual que é a diferença do fato imprevisível para os dois outros fatos? O fato imprevisível, primeiro que ele pode ser ou não dentro ou fora do contrato. Ele já é diferente por causa disso. É um fato que acontece extracontratual, fato do príncipe. É um contrato que acontece dentro do contrato, ou seja, interna cobras, fato da administração. O fato imprevisível pode estar dentro ou fora do contrato. Ele pode até ser previsível, mas de efeitos incalculáveis. Tá? O fato imprevisível, ele ficou apelidado assim, mas normalmente ele é um fato previsível de efeitos incalculáveis. Por exemplo, contrato do pré-sal. Todo mundo sabe que tem uma maldita de uma rocha lá para tirar o petróleo, certo?
Todo mundo sabe. Gastaram bilhões com a sonda para cavocar o tal da rocha. Ou seja, é um fato previsível. Eu sei que tem que furar uma rocha. Agora, eu contrato, faço a previsão orçamentária, pago lá, aí quando chega lá a petroleira para poder tirar, começar a cavar, digo, olha, aqui nem com reza braba, não passa a broca. Ou seja, é um fato previsível de efeitos incalculáveis. Todo mundo sabia que tinha rocha, mas só foi saber que ela era intransponível quando estava lá cavocando. Entendeu? Então, vai ser motivo de alterar ou rescindir o contrato? Sim. Tranquilo. Então, vai ser mais um aí da teoria da imprevisão. E isso aqui, ó, a principal diferença é que é um fato anterior ao contrato. É isso que difere, principalmente os dois aqui. O fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis é anterior ao contrato. Todo mundo sabe que tinha rocha. Só ninguém sabia que não dava para passar por ela. Tá? Essa é a diferença. Então, se tu sabe quais são as situações que geram uma alteração ou uma rescisão unilateral, então nós vamos estudar um pouquinho sobre cada uma dessas situações aí, que são as duas primeiras cláusulas exorbitantes. Então, veio para a primeira aqui, que é a alteração. O que eu preciso saber da alteração de contrato? A alteração de contrato, ela vai ser bilateral, tá? Quanto unilateral, tá ok? A pergunta mais básica que eles vão fazer: toda e qualquer alteração contratual considera-se como cláusula exorbitante. Certo ou errado? Errado. A única alteração contratual que é considerado cláusula exorbitante é a alteração unilateral feita pela administração pública. Se tu me marcar que o fornecedor pode alterar o contrato, é um atestado de amadorismo profissional. Pelo amor de Deus. Aqui é ius imperi. Se alguém pode alterar contrato, é a administração pública. Então, a alteração unilateral é uma cláusula exorbitante. Tá? Quando que isso vai acontecer? Geralmente, quando acontecer isso aqui, ó. Certo? Porém, eu posso ter, então, no caso da unilateral, duas situações. Primeiro, eu posso aumentar ou diminuir até 25% do objeto. Eu posso alterar até 25%, ou aumentar ou diminuir até 25%, em regra. E eu posso aumentar somente em até 50% o contrato, se eu estiver falando de alteração de obra ou reforma de equipamento ou prédio. Vou colocar assim, ó, reforma de equipamento ou prédio. Reforma de equipamento ou prédio, né? Imóvel. Certo? Porque no caso da reforma, eu posso aumentar em até 50%. No caso da reforma, eu posso aumentar em até 50%. De forma unilateral. E para diminuir, Franco, eu posso diminuir no caso da reforma? Eu posso. Qual que é o máximo que eu posso diminuir? 25%. Tá? Em regra, o fornecedor, o contratado, está obrigado a suportar essa alteração que vem de cima para baixo, em regra, mais ou menos 25%. E se for reforma, ele tem que estar preparado para reformar mais 50%. Não é pedido, é obrigatório. E aí vem aquela pergunta assim, Franco, eu não posso alterar o contrato acima de 25 ou acima de 50.
Claro que pode, porém tu vai precisar fazer o quê? Sentar com o fornecedor. Eu quero que tu tá reformando o prédio da prefeitura, só que assim, eu quero ampliar isso aqui e essa obra de ampliação vai dar um aumento de 75% a mais. É possível aumentar em 75% a mais a reforma? Sim, mas aí já é uma alteração bilateral. Tá entendendo? Então eu posso aumentar, só que aqui eu estou falando de unilateral. Unilateral, eu estou obrigado a suportar 25% em regra, em qualquer alteração, mais e menos, e mais se for reforma, equipamento, prédio, tá? E aí assim, ó, tanto a parte de 25 quanto a parte de 50, eu posso alterar de forma quantitativa quanto a qualitativa. Tá vendo? Então isso aqui vale tanto para os 50% quanto para os 25%. Essa é a alteração unilateral, que é a cláusula obitante. E eu estou obrigado a suportar. A alteração bilateral ocorre em qualquer porcentagem? A bilateral em qualquer porcentagem. Geralmente mais que 50% ou mais que 25%. Né? Tá entendendo? Tu tá entregando, vamos lá, foi contratado para entregar leite para a criancinha, merenda escolar. Digo, olha, agora nós criamos mais uma escola, eu quero que tu também entregue merenda escolar para aquela escola. Se for até 25%, meu amigo, só passa o endereço. Tu precisa entregar, mas eu não consigo, eu não tenho matéria-prima, não tenho... Meu amigo, é isso que mata o empresário não sabe disso. Ele quer discutir, acha que é representante comercial. Não tem, não quer. Tu contratou com o governo, meu amigo. Tu vai ter que prestar o serviço, ou vai precisar entregar. Se ultrapassar o 25, aí tu vai sentar para conversar. Tá entendendo? Na teoria é isso. Na prática é outra conversa. Tá? Beleza, moçada? Essa é a primeira informação no que tange a alteração contratual. Muito cuidado com a questão 25, 50, pode, não pode, e assim por diante. Rescisão. Rescisão. Também tem a rescisão bi e a rescisão unilateral. A rescisão bilateral e a rescisão unilateral. Na verdade, essa rescisão bilateral, quando os dois... É a rescisão amigável, né? Essa rescisão amigável, muito difícil de buscar na via administrativa, mas enfim, é possível. E a rescisão unilateral, ela que é a nossa cláusula obitante, ela vai ocorrer de duas formas, ó. Ela vai ocorrer com culpa e ela vai ocorrer sem culpa. Sem culpa. Não te preocupe, né? Pessoal aí que tá. Faz mais uma divisão. Com culpa do, vou colocar assim, ó, fornecedor e com culpa da administração pública, tá? Beleza? Teoria da imprevisão. Muito bem.
Rescisão. Eu posso rescindir um contrato de forma bilateral? Claro que sim. Digo, olha, vamos terminar por aqui, não deu para continuar o trabalho, senta as duas partes e rescinde o contrato. Beleza. Agora, unilateral, sempre vai acontecer um problema, porque o contrato normal você começa, termina, entrega, presta serviço, enfim. Quando acontecer a culpa do fornecedor, aí a administração pública pode rescindir o contrato. Vai tentar alterar, mas pode rescindir o contrato. O que acontece quando o fornecedor, então, não cumprir as cláusulas do contrato? Tá? Não entregar o produto, não prestar o serviço, enfim, atrasar. São 3 situações que automaticamente será aplicado ao fornecedor. Primeiro, esquece o que ele deixou de garantia. A garantia vai reverter para o ente público, tá? Perda da garantia. A garantia serve para isso. Sempre um contrato, você vai trabalhar comigo ali daqui a pouco, ó. Um contrato ele vai ser garantido exatamente para quando acontecer, e se acontecer uma situação extrema de rescindir o contrato, já segurar a garantia para possíveis danos, tá? E outra coisa que acontece é retenção dos recebíveis. Retenção dos recebíveis. Ou seja, eu não entrego, eu não pago os valores que ele teria direito. Ele teria direito de receber o valor agora para possíveis multas e tudo mais, possíveis prejuízos, tu não vai receber o valor que tu tinha para receber do serviço já prestado. Retenção dos recebíveis. E aplicação das sanções. Tá? Aplicação das sanções, com certeza uma multinha vai sobrar para ele. Tá certo? Uma multinha indenizatória vai sobrar para ele. E no que tange a administração pública com culpa. Quando a culpa é da administração pública e o fornecedor pede a rescisão, provavelmente aconteceu um fato da administração. O negócio é o seguinte, eu não posso ficar com o meu pessoal lá no campo esperando tu terminar a desapropriação. Eu não posso ficar com o pessoal lá esperando o INCRA, o IBAMA liberar a licença. Vamos rescindir essa coisa, tá? Aconteceu algum fato da administração. Ou simplesmente falta de pagamento. O falta de pagamento, lembra que a exceção do contrato não cumprido é até 90 dias? Se até 90 dias eu tenho que aguentar, eu tenho que prestar o serviço, tenho que entregar o produto. Mas ficar mais de 90 dias, eu fornecedor, digo, não quero mais entregar o produto, não quero mais fornecer o serviço, tá certo? Então, geralmente acontece isso. E aí, quando acontece isso aqui, provavelmente vai gerar uma indenização, indenização para o fornecedor. Né? Com certeza isso aí vai gerar até uma via judicial. Né? Vou discutir valores, não multa não, mas vou discutir uma indenização para o fornecedor, né? Beleza? Aqui entra toda aquela situação do contrato civil, lucro cessante, enfim. Sem culpa. Bom, no caso da sem culpa, aconteceu qualquer situação ali que vai gerar uma rescisão unilateral, provavelmente é de comum acordo, né? E aí eu posso gerar então essa extinção do contrato. Só vou colocar lá, aproveitando já, a questão da ocupação temporária. Vou pular e vamos trabalhar agora a ocupação temporária, para deixar bem claro. Coloca assim, ocupação temporária, tá? A ocupação temporária, o que é isso? Senhores e senhoritas, a ocupação temporária, a primeira coisa que tem que saber, ela não é sanção. Uma coisa é aplicar sanção.
Outra coisa é ocupação provisória e ocupação temporária, que é a mesma coisa, tá? Essa ocupação, ela só vai acontecer quando estiver diante de uma rescisão, certo? Então, coloca a primeira informação da ocupação. Não é sanção. Não é sanção administrativa. Eu só tenho 4 tipos de sanção. E a ocupação temporária, ocupação provisória, não é uma sanção. Pronto, primeira coisa tem que saber. Segundo, quando que eu posso pensar em fazer a ocupação provisória ou ocupação temporária? Quando estiver diante de uma rescisão, tá? Antes da rescisão unilateral. Antes da rescisão unilateral. Rescisão unilateral só é possível pela administração pública. Eu, fornecedor, não posso rescindir unilateralmente. A administração pública pode. Por isso que a rescisão unilateral é uma cláusula exorbitante. Antes de eu ter essa rescisão unilateral, eu posso, diante daquela situação de eu preservar a continuidade do serviço, eu posso, então, ocupar. O que é a tal da ocupação? Aqui, toma posse, bem certinho, de bens e pessoas. Toma posse de bens e pessoas da empresa. Para preservar o que, meu Deus? Para preservar o princípio da continuidade. Preserva o princípio da continuidade do serviço público, né? O princípio da continuidade daquela obra e assim por diante. Então, ocupação provisória ou temporária, ela não é uma sanção, ela é anterior à rescisão. Digo, olha, eu já vou rescindir com aquela empreiteira, mas eu vou, primeiro de tudo, tomar conta tocar a obra. Quem vai tocar a obra, quem vai começar a subir no caminhão de lixo, não é a empreiteira que vai receber, não é a empresa que vai receber, mas é propriamente o servidor público ou até mesmo os empregados que serão, então, comandados por um agente público. Tá? Tudo para preservar o princípio da continuidade. Ocupação provisória, ela é uma cláusula exorbitante. Imagina você construindo a casa. Chega lá o pedreiro e fala assim, não vou, tu está orientando o pedreiro. Termina a casa, o senhor não entregou a medição que era para entregar há 3 meses atrás. Vocês viram a Porta dos Fundos? A do Porta dos Fundos que fala do pedreiro? Então, vocês agora de férias vão assistir Porta dos Fundos. Tem uma do Porta dos Fundos que tem lá o pedreiro que faz 2 anos para entregar o apartamento. Muito bem. Digamos que tu vá lá, tu pode tomar conta da ferramenta do pedreiro? Você vai fazer uma ocupação temporária. Digo, agora quem comanda aqui os pedreiros sou eu e as tuas ferramentas é minha. Quem vai terminar essa obra sou eu. E aí? No contrato privado, existe ocupação provisória, ocupação temporária? Não. Por isso que isso é uma cláusula exorbitante. Só acontece quando é o contrato administrativo. De cima para baixo. Beleza? Então, as 3 primeiras cláusulas exorbitantes, tu já viu. A alteração unilateral, e aí eu destaquei a questão das porcentagens, a rescisão unilateral, que é o que importa para nós, né? Com culpa e a sem culpa. Essa com culpa, tu tem que saber se a culpa é do fornecedor, quando ele descumpriu aquelas 10.000 cláusulas do contrato, ou quando a própria administração pública deu causa para a rescisão do contrato, tá? Bueno, e aquela sem culpa. Lembrando que eu vou ter sempre a rescisão ou amigável, administrativa ou judicial. Estamos entendidos? Dúvidas até aqui? Próxima. Vou apagar aqui, tá? Vou deixar sempre as cláusulas exorbitantes lá para nós ir seguindo aí para não ter problema. Próxima cláusula exorbitante. Fiscalização.
Fiscalização. Próxima, alteração, rescisão, fiscalização. Coloca uma observação que eu esqueci aí, que é importantíssima. Na rescisão. Volta na rescisão, coloca lá que a rescisão ela é diferente de anulação de contratos. A rescisão, coloca o símbolo lá. Rescisão diferente de anulação de contrato. Rescindir o contrato uni ou bilateralmente é uma coisa. Anular o contrato é totalmente diferente. Tá? Beleza? Passou em branco aqui. Deve ser emoção que o Grêmio ganhou o Copa do Brasil. Não sei se você sabe. Não. Teu time ganhou alguma coisa esse ano, Renato? Pra quem você torce, Renato? Ganhou, Renato, a oportunidade de ser campeão na Série B. Olha que coisa linda. Fiscalização. Aqui nasce o agente 67. Aquele agente que eu não quero que tu seja no futuro. Aqui nasce o chamado agente 67. O que é o tal do agente 67? O agente 67 é porque está previsto no artigo 67 da Lei de Licitações a figura de um agente público que vai ser o fiscalizador, o fiscal de contrato. Todo contrato administrativo tem um fiscal de contrato, que é um agente público, tá? Então, esse agente 67 é o tal do fiscal de contrato, que é, por consequência, um agente público. Esse fiscal de contrato, que é o agente 67, ele vai ter a função de, obviamente, fiscalizar o contrato, aplicar sanções. Ele pode aplicar sanções. Olha só a responsabilidade dele. Aplicar sanções, receber serviço, receber serviço ou receber produtos, né, bens. Ele tem o poder, então, de receber o serviço ou receber o bens. Se você entrega o papel higiênico da prefeitura, é ele que vai atestar a quantidade que receberam e depois a qualidade do papel. Existe alguém responsável para isso lá, é o tal do agente 67, tá? E vai também, obviamente, rescindir. É ele rescindir o contrato, certo? O contrato. É ele que vai dar a última palavra técnica, né, na rescisão do contrato. Digo, olha, de fato, essa empresa aqui, tive muitos problemas com ela e eu recomendo pela rescisão do contrato. Daí o prefeito, a autoridade competente, vai lá e vai seguir o parecer. Bueno. Esse fiscal do contrato é retirado de qualquer departamento? Né? Pois é. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Pois é assim, ó. Quando eu falo para vocês, não assumam nenhuma função de fiscal de contrato, é para seguir a risca, tá? Por quê? Porque, em regra, moçada, eu teria que ter alguém da área para ser o fiscal de contrato. E aí, assim, claro que normalmente o setor de compras, tá lá o pregoeiro, o chefe da equipe de compras, mais a equipe dele, 3 ou 4 servidores, eles vão revisando para ser o fiscal de contrato.
Aí os coitados ficam lá com 3, 4 contratos, 3, 4 bombas nucleares atrás dele. Tá? Porque alguém tem que ficar de fiscal de contrato. E aí o que acontece? Certa feita, tu tá tomando um cafezinho lá no corredor, fulano, tá fazendo o que aí? Eu tô tomando café. Dá um pulo aqui, vou conversar contigo, você vem aqui assinar uns papel. Aí do nada tu te torna um fiscal de contrato. Tá? Isso acontece demais. Acontece demais, tá? Isso é um perigo, porque tu coloca o teu CPF, tu coloca a tua matrícula, tu coloca, além da responsabilidade do teu cargo, coloca a tua vida em perigo. Porque imagina como que não está o fiscal do contrato da Odebrecht. Calcule o tamanho da bucha que não está esses fiscais de contrato. Porque tem que ter um fiscal de contrato. Entendeu? Claro que no que tange a contratações complexas, eu vou contratar alguém para ser uma empresa ou até mesmo uma pessoa física para ser um fiscal de contrato técnico. Mas vai ter um agente responsável. Tá? Então assim, é muita responsabilidade. Imagina se tu é o fiscal de contrato da merenda. E aí tu não tá lá para receber todo dia, mas todo dia recebe. E certa feita a merenda estragada mata 3 crianças. E aí, negão? Primeira coisa que eles vão perguntar: cadê o fiscal do contrato? Cadê o agente 67? Se tu não tem tudo arrolado, se não tem uma sequência de dados, digo, olha, tal mês veio o problema, tal mês eu pedi para trocar o lote, tal mês a empresa atrasou. Se tu não tem isso relacionado, ou seja, você já vinha verificando, já vinha aplicando sanção, você já vinha fazendo o trabalho de fiscal, se tu não tem isso, meu amigo, te prepara para um pádio do tamanho do Rio Grande. Tá entendendo? São nomeados, são indicados, né? Exato. Isso acontece. O diretor falar, eu quero você. É você, né? Então, assim, por isso que quando eu dou o curso de licitação em contratos nas prefeituras, eu faço assim, eu digo, ó, prefeito, coloca todo mundo lá. Eu não quero falar com o pregoeiro, eu não quero falar com a equipe, eu quero falar com todo mundo, eu quero falar com o secretário, com o procurador do município, eu quero falar com o porteiro, porque qualquer um deles pode substituir o pregoeiro em qualquer situação, o pregoeiro tira férias, entendeu? E outra coisa, muitos problemas internos do órgão nascem no pedido do produto, porque o agente administrativo da Secretaria de Saúde, ele tem que saber pedir para a equipe de pregão que tipo de produto que ele quer. A equipe de obras lá tem que saber descrever no pedido que tipo de parafuso da patrola que ele quer que compre. Está entendendo? Então isso tem um procedimento interno. E aí, para não ter problema, e aí eu quero explicar para eles o que é o tal do agente 67, porque uma hora ou outra eles vão ser. Entendeu? Ou não, porque aí vai sumir todo mundo, né? Enfim, esse é um problema grave. E aí nasce uma situação que você vai colocar assim, ó, na possibilidade de contratar um privado. Então, eu tenho como contratar um privado? Sim, tá? O fiscal de contrato, o agente 67, privado. É possível, tá? É possível contratar um agente 67 privado. Quando esse privado pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica, não tem problema. Essa pessoa física ou pessoa jurídica, ela vai ser contratada via licitação ou contratação direta, tá? Ó, via licitação ou não, ou contratação direta. Contrato por dispensa ou contrato inex. Não importa, mas é uma pessoa mais técnica. Por quê? Porque o contrato exige. Aqui, Cascavel, exemplo, Cascavel não está gastando 40 milhões de dólares para fazer a Avenida Brasil. E o prefeito contratou 3 engenheiros. E o prefeito contratou 3 engenheiros por dispensa de licitação, certo? Não, se não me engano foi inex. E a função desses 3 engenheiros é acompanhar a obra por parte da prefeitura, porque a prefeitura não tinha engenheiro suficiente para fazer isso. Então é possível ter um agente 67 privado? É.
por contratação via licitação ou até mesmo a INEX. Tranquilo. E outra, olha só a busca, câmbio. Serviço técnico especializado. Tá? Artigo 13. 25 mais 13. E aí o contrato, e a pergunta vem assim, ó. E se esse engenheiro contratado desenvolveu o projeto básico da avenida? Que uma obra, obviamente, é feita pelo projeto básico e o projeto executório. E quem fez o projeto básico foi contratado. Nós contratamos um engenheiro ou contratamos uma empresa de arquitetura para fazer. Eu posso contratar esse engenheiro que fez o projeto básico ou a empresa que fez o projeto básico para ser o meu agente 67 privado? A pergunta é, posso ou não posso? Quem fez o projeto básico pode ser depois, na execução, o fiscal do contrato? Pode. Só não pode executar o contrato. Quem, anota aí para mim, por favor, ó, o agente 67 pode ser o mesmo que fez o projeto básico, mas não pode ser quem está executando a obra. Quem fez projeto básico pode ser fiscal lá na frente. Obviamente que quem faz a execução da obra não pode se auto-fiscalizar, né? Uma coisa óbvia. Mas a pergunta é tão óbvia que tu não consegue acertar. Ó, para fazer um projeto básico, eu posso contratar uma empresa especializada? Claro que sim. Fez o projeto, vamos executar. Começou a execução, eu posso contratar essa empresa que fez o projeto, meu Deus do céu. Se alguém sabe alguma coisa do projeto, é quem fez o projeto. É óbvio que eu vou contratar eles, até mesmo via INEX, para ser o fiscal para a prefeitura. Mas eles serão os olhos da prefeitura, mas sempre vai ter quem? Um agente público. Eles vão se reportar ao agente público, tá? Isso aqui, ó, e eu quero, ó, mais uma vez eu vou colocar esse símbolo, tá? Isso aqui é diferente do pré-posto. Pré-posto. O pré-posto, ele é da empresa. Ele representa a empresa. Ele não representa a prefeitura, não representa o órgão. E ele precisa estar sempre lá na obra para dar respostas ao agente 67. Tá? Ele representa a empresa. Ele apto a atender o agente 67. Ou seja, toda e qualquer fiscalização feita na obra, quem tem que estar lá na obra? O pré-posto. Não é qualquer pedreiro. Não adianta colocar um haitiano que está aí, colocar ele como pré-posto. O agente 67 tem que chegar lá e perguntar, como é que está a obra? Eu quero falar com o engenheiro responsável, eu quero falar com o pré-posto da firma. Então, toda e qualquer obra vai ter um agente por parte, um fiscal por parte do órgão, e alguém lá para conversar com o fiscal, que é o pré-posto da empresa. Vendo? Apto a responder ou apto a atender a qualquer fiscalização ou a atender qualquer pergunta do agente 67 ou qualquer coisa que aconteça. De problema é outro que vai estar na bucha, né? Se acontecer qualquer problema lá na obra, é ele que responde. Dito isso, mais uma vez eu reitero, não seja fiscal de contrato. Não assuma cargo na equipe de compras. Não passe perto do setor de licitação de qualquer órgão que tu for participar ou for servir, tá? Mas eu vou fazer concurso para técnico judiciário do TRE. Meu amigo, tu pode ser lotado dentro do cartório, obviamente não vai ter essa situação, mas tu vai ser lotado na sede do TRE. Tu vai trabalhar no TRE em Recife ou em São Paulo. E do nada, adivinha onde está a sua vaga? Onde está a sua cadeira? Na sala, escrito na porta, Departamento de Compras. E aí?
Vai chegar lá, vai ter que estudar um pouquinho mais sobre licitação, até porque qualquer erro que tu praticar ali vai refletir diretamente na tua carreira. Mas fique tranquilo, tu só vai ficar o estágio probatório ali. Só os 3 anos com as dinamite atrás da tua mesa. Fica tranquilo, Renato. Fica tranquilo, vai passar. Qualquer coisa estamos aí, né? Para qualquer orientação jurídica, qualquer defesa técnica no PAD, é só mandar um WhatsApp aí que de repente nós conseguimos ajudar. Não, que Deus o livre. Eu vou parar de falar porque quando tivemos uma colega aí que pouco tempo atrás estava sentada aí nessas cadeiras azul do Grêmio, bonita, e hoje ela assumiu o cargo da prefeitura como técnica administrativa da prefeitura de Cascavel. Adivinha onde ela foi parar? Lá, na área negra. Mas a prefeitura aqui tem 3 andares. Tu como técnico da administrativa, tu pode ficar de atendente do primeiro andar a assessor do prefeito. Dentre os 3 andares tem um departamento de compras que ficou uma vaga. Imagina, sobrou uma vaga. Na verdade tinha 3 vagas lá. Todo mundo sumiu. Faz parte. Só 3 novatos lá. Diga. Se eu faço concurso para técnico Sim. do TRE, como que eu vou parar no negócio de compras? Digamos que tu vai assumir o cargo na sede do TRE. Sim. A vaga não é para cartório do interior. A vaga é na sede do TRE em Recife ou em São Paulo. Tá. E lá dentro do TRE São Paulo tem o departamento de compras. E aí? Tá, tudo bem. Não tá tudo bem. Não vai dormir mais essa noite. Mas pode ser pior, ó. Eu fiz o concurso no Rio Grande do Sul para ser analista administrativo. Eu não tinha onde ir. Analista administrativo, tu só vai para o setor de compras, não tem para onde ir. No máximo, tu ia a chefiar o setor de transporte, cuidar das viaturas do TRE, ou a questão do Almox para cuidar das urnas. Ou ir parar no RH para cuidar lá do Mais básico que tem em qualquer órgão. analista administrativo é isso aí. Alguém vai fazer analista administrativo aqui? O teu judicial? Melhor coisa do mundo. Bueno, entendemos a fiscalização? Traumatizante, né? Não, alguns ficam ricos aqui, entendeu? Depende do ponto de vista. Alguém pode enriquecer, pode comprar um iate na praia, né, na meia praia lá. Que meia praia? Esse aqui vai lá para Porto de Galinhas, né? Comprar alguma coisa tipo um iate. Ai, ai. Exceção do contrato não cumprido. Mais uma. Como é que é o grego aqui, o latim? É grego ou latim? Não sei o que é. Exceptio no adimplente contractus. Exceção do contrato não cumprido. Pouca coisa tem a se dizer. A exceção do contrato não cumprido. Assim, normalmente, se tu não cumpre a tua parte, eu não cumpro a minha. Sinalagmático, cumpriu a tua parte, cumpra a minha. Senão, eu não tenho por que cumprir a minha parte se tu não cumpriu a tua. Essa é a cláusula do contrato civil, contrato privado. Mas eu não posso alegar essa cláusula contra um contrato público, tá? Só que eu tenho um prazo para isso. Existe uma situação que eu também não posso ficar prestando serviço ou entregando comida, remédio, enfim, gasolina para o setor público, senão eu vou quebrar. Ninguém aguenta ficar prestando serviço de graça. Então, existe o que tem que saber da cláusula obitante? Primeiro, o que é? O que é isso aqui? Ó, o fornecedor não pode deixar de
entregar o produto ou prestar o serviço por, olha só que lindo, falta de pagamento. Isso é a exceto no adimplente contractus, tá? Eu, apesar de não estar recebendo, eu tenho que prestar o serviço. Eu preciso entregar o produto. Imagina tu chegar pro dono do mercadinho, que faceiro elegeu o prefeito e o prefeito contratou o mercadinho para entregar os ranchinhos da merenda escolar. Aí passou o primeiro mês, entregou os ranchinhos, não recebeu. Passou o segundo mês, entregou os ranchinhos, não recebeu. Antes de completar o terceiro mês, o gringo vai lá, bate na porta de qual setor? Compras. Quem está lá? Só você. É uma situação que só está você lá. Está todo mundo fora, só está você lá. E tu escuta de longe, sabe? Não, o setor de compras ali. Aí vem. E vem com as notas fiscais, um cheque no bolso, assim, ó. E aí abre delicadamente, eu quero falar com fulana ou com o ciclano. Dá vontade de dizer que não tá, mas aí tá com a tua placa na frente ali. E aí disse, ó, o que era pro senhor? E aí, meu amigo, você prepare. Porque isso aqui é uma merda, porque não pago, porque não me pago, porque eu tenho que entregar as coisas, porque eu vou falir, e eu tô com esse cheque aqui que voltou 3... Imagina o cheque da prefeitura. E o prefeito não catar, o prefeito não me atende, para pedir voto, daí começa. Para pedir voto, olha lá. Aí, meu amigo, tu tem que explicar para esse gringo que ele está obrigado a entregar mais um mês. E se ele não, olha só, e se ele não entregar, o que você vai fazer, fiscal do contrato? Vai multar. Vai multar ele porque não entregou o produto, ele quebrou o contrato. E vai declarar, inclusive, uma advertência, vai colocar ele, vai proibir ele de contratar, você vai apanhar dele, se tu falar isso. Então, não recomendo. Eu não recomendo. Senhora, o senhor fale com o prefeito, porque eu só tenho para dizer o seguinte, o senhor precisa entregar os 3 meses, o senhor não vai receber, tá? E se o senhor não entregar, eu vou lhe multar, ainda por cima. Pensa bem. Essa é uma das situações que o empresário, muitas vezes, por não saber, ele vai à falência. Porque ele tem o peão para pagar, ele tem o aluguel para pagar, ele tem o transporte para pagar, ele tem o imposto para recolher, ele tem a matéria-prima, ele precisa viver nos 3 meses. Mas, diante do interesse público sobre o privado, ele precisa entregar o produto, precisa prestar o serviço. Só que isso tem um limite. Obviamente que isso aqui vai ser até 90 dias. Após isso, e somente se, após os 90 dias, tu pode suspender a prestação do serviço ou a entrega do produto para discutir o contrato, para tentar rescindir o contrato, blá, 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 tá? Então, aqui, após esse período, pode suspender, tá? Contrata um bom advogado com especialidade no direito administrativo. Inclusive assim. Oi. Eu não consegui entender, minha colega. Não. Aí ele vai conseguir suspender. Aí ele vai conseguir, manda um ofíciozinho lá, suspendendo, alegando a situação, né? Ele precisa comprovar que entregou o produto, que ele continuou a obra. É óbvio que se ele tem 30 peão no canteiro da obra para levantar o coleginho, o que ele vai fazer nos 3 meses? Deixar 1, 2. Se perguntar assim, a obra está indo? A obra está indo com uma maravilha. Quero que veja como que está indo a obra. Por quê? Porque ele não pode quebrar. Ele tem que continuar construindo. Com 2 peão, não com os 30, mas ele está construindo. Tá?
Então, ele precisa manter a normalidade do serviço, do produto durante os 90 dias. Eu provo isso administrativamente e provo o prazo contratual e a falta do pagamento, pronto, suspendo no ato. 91 dias eu já posso suspender. Tá? É muito complicado. O empresário vai à falência. Isso aqui, a empresa pequena, ME, quebra. Isso é fato. Ó, eu tenho, assim, ó, de cliente que, por causa disso aqui, está até hoje para receber. E aí o tal do receber. Eu consigo receber, um trabalho que nós fizemos nas prefeituras, nos estados, a União está pagando relativamente regular, só que tu tem que fazer um trabalho de orçamento. Tu tem que chegar, ó contador, ó prefeito, ó vereador, né? Coloca essa continha aqui em resta a pagar para o ano que vem o meu cliente receber. Ou joga isso aqui para a despesa anterior, para que de repente nos 4 anos ele receber. Então tu tem que fazer um trabalho de direito financeiro para poder então, quem sabe, entrar no orçamento e ele receber. Entendeu? É um pouco mais complicado, mas ele vai receber. Pode ter certeza. Dúvidas? Renatão? Não, Como é que é a exceção do contrato não cumprido em latim? Vamos lá. Exigências de garantias, tá? Garantias. Garantias. Primeiro tem que saber que tipo de garantia que eu vou poder exigir, tá? Então, primeiro tudo isso aqui, ó. Garantias de licitação é uma coisa, e garantias do contrato. Licitação e do contrato, tá? Exigência de garantias de licitação, exigência de garantia do contrato. Existe uma situação onde eu posso exigir, nos casos das modalidades da Lei 8666, ou seja, não se aplica no pregão, a possibilidade de eu participar da licitação se garantir o procedimento. Lá eu posso exigir até 1% do valor do edital. Isso é para participar da licitação. Não tem nada a ver com contrato. Uma coisa é eu exigir no edital uma garantia de participação de licitação, que eu posso exigir até 1% do valor do contrato, para participar. E outra é a questão da garantia do contrato. Isso aqui, ó, não se aplica no pregão. Não se aplica no pregão. No pregão é a modalidade, eu não posso exigir garantia de participação. Vocês já leram a 10.520, isso é quase que um plenário, uma ofensa à sua inteligência, porque tu leu a 10.520, né, Renato? Nós lemos a 10.520 e lá está escrito que não pode a exigência de garantia no procedimento. Agora, o contrato oriundo do pregão é uma outra coisa. No contrato oriundo do pregão, eu posso exigir 3 tipos de garantia. Obviamente que a maior delas, a principal, é a garantia em dinheiro, né? Ou garantia em dinheiro, ou TDP, a garantia em dinheiro ou título da dívida pública, né? A calção em dinheiro ou título da dívida pública. Calção em dinheiro ou título da dívida pública. Ou um seguro garantia. Um seguro garantia ou uma carta fiança. A primeira coisa que eles vão te perguntar é assim: candidato e candidata do sul do Brasil, existe diferença entre garantia de licitação e garantia de contrato? Sim, garantia de licitação é uma coisa. Pode ou não pode exigir e vai até 1%. Não se fala aqui.
Contrato. Quais são as garantias possíveis do contrato? Calção em dinheiro ou título da dívida pública, seguro garantia e carta fiança. A terceira pergunta é o seguinte: tá, quanto eu vou fazer? Qual é a porcentagem que eu vou exigir de garantia do contrato? Em regra, 5% ou até 5%. Ou eu posso exigir 10% se eu estiver diante de uma coisa chamada obra de grande vulto ou serviço, né, de grande vulto. E aí eu quero perguntar para ti uma coisa: o que é uma obra de grande vulto? A própria lei de licitação responde: 25 vezes o valor do teto da tomada de preço para a obra. 25 vezes o valor do teto para obras na tomada de preço. 25 vezes 1,5 milhão dá quanto? Quanto que dá 25 vezes 1,5 milhão? 37 milhões e meio. Então, quando que eu vou exigir os 10%? Obra de grande vulto, tá? E aí, o que é obra de grande vulto? Mais de 37 milhões e meio. Ó, mais de 37 milhões e meio de reais. Tá bom para tu? 37 milhões e meio. Obra de 25 vezes 1,5 milhão, tá? Bueno, e os 5%, pessoal, é a regra. É a regra que eu vou exigir no contrato, tá certo? Eu só tenho mais uma observação a fazer sobre garantia. Existe a possibilidade de eu exigir na garantia do contrato que cubra também os móveis e utensílios entregues no contrato. Exemplo: se eu ganho uma licitação para prestar serviço de restaurante popular, por exemplo, o restaurante já está montado com mesa, cadeira, panela, fogão, geladeira, faca, garfo, prato. E aí eu avalio aquela situação e aquilo ali custa 50 mil. O que eu vou colocar no contrato? Eu vou colocar assim, ó, que o contratado deposite no órgão 5% do valor do contrato mais o valor da garantia real, ou seja, mais o valor dos utensílios. Isso é possível, tá? Então, quando eu tenho a possibilidade da garantia real, mais a garantia real, quando eu entrego bens, ó, na entrega de bens, tá ok? Porque eu preciso preservar, e vá que quebra um copo, vá que explode o fogão, então eu exijo a garantia mais o valor avaliado dos utensílios. Isso é possível. E, obviamente, é peculiar para certos contratos, não é para qualquer contrato, né? Estamos falando aí de contrato onde eu entrego o caminhão, o carro, os utensílios aí para trabalhar. Bueno, moçada? Dúvida da garantia? E por que a garantia é uma cláusula obitante? Ah, mas o contrato privado também tem garantia. Tem, mas tu não pode exigir ela de forma administrativa. Eu só posso exigir a garantia na fase judicial. Por isso que a garantia no contrato público é uma cláusula obitante. Porque eu não chamo o juiz para me dar a garantia, eu vou lá e tomo. Olha o que acontece na rescisão. Na rescisão unilateral, eu simplesmente falo assim, ó, a garantia que tu tinha depositada é minha. Perdeu a garantia. Tá? Então essa situação de tu tomar de forma administrativa a garantia é o que torna ela uma cláusula exorbitante. Beleza? 100%? Não entendi, colega. Tudo obrigatório. A garantia? Não. Quando colocada, ela se torna uma garantia. Isso. Quando colocada, ela vai ser uma cláusula exorbitante. Geralmente eu vou colocar uma garantia para contratos já maiores, né? Obras assim por diante.
Podemos passar? Última dos moicanos é a aplicação de sanção. Último, aplicação de sanção. Então eu tenho quatro sanções. E eu quero que tu entenda um pouquinho mais sobre elas a partir de agora. Eu gosto desse quadro, esse imóvel, sabe? Uma coisa que facilita muito a minha vida aqui de docente. Sanções administrativas aplicadas aí na licitação. Mais uma cláusula obitante. Sanções. Vai marcar aí 4. A primeira delas, adivinha? Multa. Advertência. Advertência. Proibição de contratar. Declaração de inidoneidade. Declaração de inidoneidade. Essas são as 4 sanções possíveis de ser aplicada no caso da licitação. Não tem nada a ver com crime, né? Não estou falando de pena, estou falando de sanções. Obviamente, quando o fornecedor, o empresário, pratica algum ato que vai gerar, então, a aplicação dessas sanções. Muito bem. A multa, primeira coisa, a multa ela é a única sanção acumulável, tá? Ela pode ser acumulada com todas as demais. Então, ela pode ser aplicada em conjunto com a advertência, em conjunto com a proibição de contratar e em conjunto, então, com a declaração de idoneidade. A multa, repito, é a única que pode ser acumulada. Bueno? Se isso for perguntado, já sabe. Posso aplicar mais de uma sanção? Sim, desde que seja multa e mais uma. Multa e mais uma, multa e mais uma. Ou mais uma e multa, né? Pode ser mais uma e multa. Tá? Não tem problema. E aí eu quero que tu venha fazer isto aqui, ó. Proibição de contratar e declaração de idoneidade. Cuidado com essas duas aqui que são muito cabreiras e eu preciso esclarecer alguns assuntos. Primeiro, a proibição de contratar. Qual é o prazo dela? Qual é o prazo que eu tenho na proibição de contratar? Eu tenho o máximo de 2 anos. No máximo de 2 anos, tá? Coloca aí, o máximo de sanção que eu posso aplicar no impedimento de contratar ou proibição de contratar é 2 anos. Segundo, e aqui eu vou trocar, porque o mínimo, e aí a lei só fala disso, é 2 anos. E eles exploram isso, tá bem? Então a primeira é o máximo e a segunda é o mínimo. Os dois são os dois. Declaração de idoneidade e proibição de contratar. Aqui o prazo máximo é 2 anos. E aqui o mínimo é 2. Geralmente vai até 5, tá? A jurisprudência tem colocado de 2 a 5. A declaração de inidoneidade. Tá vendo? Outra coisa importante na sanção é quem vai aplicar. Quem vai aplicar? Ou seja, a autoridade. Quem pode aplicar isso? Aqui no caso da proibição de contratar, pode colocar sem medo. Qualquer agente público, qualquer agente, tá?
Ou seja, em regra, até mesmo o agente 67, ele vai aplicar. Qualquer autoridade. Aqui, ó, eu tenho 3 autoridades que são competentes. A declaração de inidoneidade é a mais grave de todas. Qualquer agente público ali fica meio vago. Fica, mas com certeza qualquer... Por exemplo, assim, eu posso aplicar uma proibição de contratar? Não é que eu te explicar, no estatuto do teu cargo, tu for competente para isso, com certeza. O que eu quero dizer assim, que na proibição de contratar, pode ser, por exemplo, o pregoeiro, o agente 67, o diretor de licitações, tá entendendo? Ou o prefeito, ou o presidente, mas a principal diferença das duas é que a declaração de inidoneidade eu tenho a autoridade competente, que no setor federal é o ministro de Estado. É o ministro de Estado que vai aplicar, é a autoridade máxima do ministério, tá entendendo? Ou nível estadual, o secretário de Estado, ou o secretário de município. Então, na declaração de inidoneidade, eu tenho a autoridade competente. Percebe? Sim. Muito bem. E aí vem mais uma situação interessante, que é o reflexo, a amplitude. Vamos colocar assim, a amplitude, a aplicação, a amplitude. Amplitude. O que eu quero dizer com isso? Quem for proibido de contratar vai ficar âmbito prefeitura, município, estado ou união. Então aqui, ó, a amplitude de quem sofre essa sanção de proibição de contratar fica adstrito ao ente, tá? Ó, só vale para o ente. Ou seja, se eu estou proibido de contratar em Cascavel, eu vou em Santa Teresa e contrato. Tá entendendo? Eu vou em Santa Teresa e contrato. Essa é uma situação que a doutrina entende possível. Vou fazer melhor aqui, ó, para te ajudar, ó. Fazer melhor. Ó, vou dividir. Doutrina, tá? Doutrina. Só vale para o ente, tá certo? Jurisprudência, STJ, vale para todos os entes. Então é uma situação bem peculiar que nós temos, onde a doutrina diz a proibição de contratar fica adstrito ao ente. Se o município proibiu, eu posso contratar no outro município. Só que o STJ fala assim, não, se essa empresa está proibida de contratar em Cascavel, ela não pode ir em Santa Teresa e contratar. Então, para o STJ, eu tenho a amplitude maior da sanção. E para o STJ e para a doutrina, ou seja, para a jurisprudência e doutrina, quando eu declaro a inidoneidade, vale para todos. É a sanção mais grave que eu tenho. Se eu sou declarado inidôneo no município de Ibema, eu não posso contratar com a União. Tá certo, moçada? Entendeu? Então, essa é uma situação interessante. E aí eu vou finalizar aqui o quadrinho com a questão criminal. Criminal. Eu tenho reflexo criminal na proibição de contratar? Você escreve não, tá? Eu não tenho reflexos criminais na proibição de contratar. Já na inidoneidade eu tenho. Na inidoneidade eu tenho reflexo, sim. Em algumas situações onde eu vou ser declarado inidôneo, também vai gerar crime de licitação, ou logo eu vou sofrer, além da sanção, eu vou sofrer uma pena. Tá certo? Uma detenção de 6 meses a 2 anos. Brinca para ver.
Estamos entendidos? Então, as perguntas que eles irão fazer sobre a cláusula exorbitante chamada sanção quais são? Tu já sabe. 2. Se eu posso aplicar de forma cumulativa, você diz que pode, diz que seja multa e mais um. Beleza? Ou eles vão perguntar para ti algo específico da sanção. Aí, meu amigo, tu tem que saber os prazos, tu tem que saber quem aplica, tu precisa saber onde que isso vai ser respeitado e se tem ou não tem reflexo criminal. Entendemos a questão da sanção? Sim, e qual que é o valor da multa? Não tem um valor fixo? Não tem valor fixo. Não. Contratual, ela vai ter digamos assim que ela vai ser preparatória para a proibição de contratar. Mas essa é a função do fiscal de contrato. Tu precisa advertir. Digo, é a terceira vez que tu atrasa o prazo. Eu te orientei a primeira vez, te orientei a segunda vez. A próxima vez que tu não entregar a merenda no prazo, eu vou te dar uma advertência. Isso é a função do agente 67. E depois que der merda no contrato, o que tu tem lá para demonstrar? Digo, eu fiscalizei, eu orientei, eu apliquei sanção. Tá certo? Então tu tá amparado. Tem que fazer o teu trabalho, não tem jeito. Bueno, moçada? Dúvidas até aqui? Barbaridade. Oi? Inventar umas perguntas. Não veio pergunta do online. Eu tenho 5 minutos ainda. Vou fazer uns 5 minutos com Jesus. Vamos orar. Né? Vocês estão até o talo de licitação e administrativo, né? Nós temos mais assuntos para tratar. Obviamente, eu preciso que tu leia a lei de licitação, né? Qualquer matéria de direito começa com a leitura seca da Constituição, da lei, do decreto correspondente, com um pouquinho de doutrina, e nesse caso a doutrina, né? Eu sei que não dá tempo de tu pegar livro, então nós suprimos, digamos assim, a interpretação doutrinária. Eu venho aqui trazer a interpretação para você. E aí eu preciso que tu dê uma atenção também para algumas jurisprudências, leia as súmulas vinculantes do STF, dá uma olhadinha no STJ, que sempre tem alguma coisa interessante que cai em prova. E aí, para fechar o dedo da mão, exercício, muito exercício. Venha no sabadão fazer exercício aqui, faça exercício, nem que seja do Google, vai lá e salva a prova e faça exercício. E para fechar de vez com mão cheia, participe de todo e qualquer simulado que tu tenha condições de participar. Se o curso está com dificuldade de fazer essa simulação, faça você ela. Imprime uma prova do CESP, uma prova da FCC. Pega um domingo de manhã ou domingo à tarde, não sei se a tua prova vai ser de manhã à tarde. O que eu falo sempre, treinar, mas treinar de verdade. A prova vai começar às 1h30 da tarde. À 1h30 da tarde, tu vai ser fechado no teu quarto, tu vai botar uma placa para tua mãe e falar assim, não entre, mãe. Eu não estou com fome, eu não estou com sono, eu não preciso de mate. Eu estou treinando para a prova. Pronto, aí tua mãe vai saber. E da 1h30 da tarde, às 5h30, às 6h30, tu vai fazer aquela prova. Você vai sentir no pelo o que é ficar sentado 5 horas sem celular, e tu me entre com o celular no quarto para ver, tá? Sem celular, sem relógio, sentado na posição, sem ter consulta, tá certo? Fazendo a prova, fazendo a redação, e aí tu tá preparando o teu corpo para ficar
esse período no dia da prova. Se tu não passar por essa experiência, sabe o que vai acontecer nos primeiros 15 minutos no dia da prova? Vai coçar a bunda, vai dar dor nas cadeiras, você vai ficar com dor de cabeça, tu vai começar a olhar para os lados, vai querer botar a mão no bolso para achar o celular, vai fazer tudo menos a prova. Então eu preciso que tu treine. Mas se tu não tem essa oportunidade, por isso que eu fico puto quando o curso oferece um simulado de tu sair de casa, sentir tu não quer sair de casa, isso é normal. Tu tem que sair de casa, fazer uma prova no ambiente de sala, ser avaliado. O curso paga um pessoal para corrigir tua prova, para dar uma média para você, e tu joga fora isso. A oportunidade de você se autoavaliar, digo, olha, eu preciso estudar mais português, eu acertei 2. Olha só. Então, se o curso não está fazendo isso, pelo amor de Santo Deus, faça isso por você todo santo domingo. Tira o domingo para fazer isso. Que é necessário, tá? Faz parte dos 5 dedos. Ler a lei seca, ler a doutrina, fazer exercício, fazer simulado e o que mais? O que mais que falta? Estar presente aqui na sala ou assistir aí dos mais longínquos rincões, tá? Certo, moçada? Então é um prazer enorme assim passar para vocês a minha última aula para a turma de tribunais. Nós trabalhamos o leitoral, trabalhamos algumas leis administrativas e para mim sempre é um prazer, né? E contem comigo, pode ter certeza que na medida do possível eu respondo os e-mails, os questionamentos via WhatsApp e tudo mais. E assim, espero mesmo que saia muitas aprovações aqui da sala, né? O pessoal passando, tirando foto, mandando um recado no grupo, indo tomar posse em Recife, indo tomar posse em São Paulo. É uma coisa fenomenal. Indo tomar posse em São Borja, Rio Grande do Sul, né? Por que não? Então faz parte, é para isso que eu estou aqui, né? Para ajudar e ver a felicidade aí não só do candidato, mas da família inteira, que muda, né? Muda toda uma estrutura familiar. Eu já passei por isso e eu espero que vocês também passem, que vale a pena. Certo, moçada? 100%? Vamos descansar agora, Renato? Um abraço, pessoal de casa, até a próxima.